nos vendo virtualmente. A 125ª subseção Santana, do AB de São Paulo, tem a honra de recebê-los para a palestra 20 anos do Código Civil, avanços e desafios. Avanços e desafios. Procedendo à abertura, convidamos a doutora Érica dos Santos Viana, presidente da Comissão de Direito Civil do AB Santana, para compor a mesa. Obrigada, doutora Érica. Agora, convidamos para compor a mesa o nosso querido palestrante, professor, doutor Fábio Batista Cárceres, que é advogado, fundador do escritório FB Cárceres Advocacia, professor de Direito Civil, Direito do Consumidor, Direito Processual Civil, além de coordenador de cursos em cursos de pós-graduação, é palestrante, doutor em Direito, juiz arbitral e autor de livros e artigos jurídicos. Esse é um pequeno currículo dentro do currículo vasto do nosso querido professor Fábio. Professor Fábio, seja bem-vindo ao AB Santana. Eu, na qualidade de diretora desta casa, estou muito feliz em recebê-lo. Deixo aqui um grande abraço do nosso presidente, doutor Peter, doutor Vieira, nosso vice-presidente, doutor Ivonei, doutora Carol, da nossa diretoria do AB Santana. Não vamos perder mais tempo, vou passar a palavra ao senhor e estamos aqui para aproveitar desse vasto conhecimento e tirar as dúvidas aí sobre os 20 anos do Código Civil. Muito obrigada, professor. Boa tarde a todos os nossos colegas. Deixa eu me posicionar aqui. Estamos também ao vivo via plataforma Zoom, com uma quantidade imensa de amigos que nos acompanham. Temos aqui também, na subseção de Santana, outros colegas que compõem a diretoria desta brilhante casa. Quero dizer que, para mim, é um imenso carinho poder estar aqui, é uma imensa honra poder estar aqui. Agradeço muito o convite de vocês para celebrarmos. Então, estamos aqui para um momento especial para celebrarmos os 20 anos do Código Civil. Agradeço toda a presidência da subseção, né, toda a diretoria da subseção de Santana, na pessoa da doutora Riva, que aqui representa o nosso queridíssimo presidente, doutora Érica, presidente da Comissão de Direito Civil desta casa. E eu gostaria, já iniciando aqui o tema da nossa palestra, acho que não há necessidade de utilização desse microfone, né? Ou precisa? Para captar aqui pelo Zoom. Isso, capta automático, né? Então, o pessoal do Zoom aqui, se eventualmente atrapalhar um pouquinho, vocês mandem aqui uma mensagem que a gente volta a utilizar o microfone, tá bom? Muito bom. Então, desliguei aqui o microfone. Acho que podemos, assim, conversarmos de uma maneira mais informal, embora seja um evento. Eu costumo dizer que esses eventos na casa do advogado são eventos familiares. Por quê? Porque sou advogado e quando vou a uma subseção, obviamente, vou à casa dos meus amigos. É como se eu estivesse visitando um amigo. E exatamente por isso é que nós temos aqui, então, esse especial momento de falarmos sobre o Código Civil. Doutora Riva, tem gente aqui, eu posso ir admitindo ou não? Sim. Posso? Então... Não, mas eu admito, tá? Então, peço para o pessoal que nos acompanha aí via plataforma Zoom um pouquinho de paciência, porque eu estou utilizando o Note da subseção de Santana. Então, conforme as pessoas vão solicitando o acesso, eu vou aqui admitindo, mais um que solicitou o acesso. Muito bem, então vamos falar aqui do nosso Código Civil. Bom, o que nós temos com o Código Civil? Lembrando que aqui nós teremos uma palestra de aproximadamente 1 hora, não mais que isso, para tratarmos mesmo do impacto do Código, os avanços, os desafios. E o que nós temos aqui de interessante quando o assunto é o Código Civil? Primeiro, uma profunda ruptura do sistema civilista.
Isto porque nós tínhamos, antes do Código de 2002, o Código do professor Clóvis Bevilacqua, né? Que foi um dos grandes idealizadores do sistema anterior, código aquele que foi promulgado em 1916, entrou em vigor em 1917 e cuidou do direito civil brasileiro de 1917 até a primeira quinzena de 2003. Desculpem, 2013, quando entrou em vigor o Código Civil de 2002. Por quê? Porque o nosso Código de 2002, embora tenha sido promulgado em 2002, ele ficou 1 ano em vacatio legis. E exatamente por isso é que ele foi admitido, esse código passou a produzir efeitos para os cidadãos brasileiros e as pessoas jurídicas a partir da primeira quinzena de 2003. Muito bem. Qual foi a grande ruptura? Esse código, ele é batizado, e nem poderia ser diferente, de Código Reale. Por que que o Código Civil de 2002 foi batizado de Código Reale? Porque, mais do que um conjunto, um emaranhado de normas, esse código, ele traz de maneira bem evidente, de uma forma latente, a teoria tridimensional. O professor Miguel Reale, um dos maiores, na minha opinião, um dos maiores juristas da história do direito, não só do direito brasileiro, como do direito mundial, ele criou, foi o pai da teoria tridimensional. E o que o professor Miguel Reale sempre defendeu na teoria tridimensional? Que o direito, exatamente por ser uma ciência que busca dar respostas satisfatórias à sociedade sobre os inúmeros problemas que se afloram no dia a dia, no cotidiano da vida das pessoas, ele não pode ser estático. Aquela ideia de pegar a norma, aplicá-la ao fato e extrair um produto que é o resultado. O professor Miguel Reale sempre experimentou um grande desconforto com essa equação. Norma aplicada ao fato, extrai-se um produto do direito, ou seja, extrai-se uma consequência jurídica, que nós civilistas conhecemos como subsunção normativa. Né? O que é a subsunção normativa? É você pegar o fato, aplicar a norma e dali você extrair alguma consequência jurídica, um direito, uma obrigação, um dever, uma violação à regra. E é muito legal, porque o direito ele é basicamente fundamentado neste alicerce da aplicação da norma ao fato. E eu digo isso porque se nós visitarmos um outro direito, chamado direito penal, ele usa a mesma configuração, porém ele não utiliza a terminologia subsunção normativa. Ele utiliza a terminologia fato típico, não é isso? Então, veja, o que o penalista faz? Ele pega o fato, aplica ao Código Penal e ele extrai uma consequência jurídica. Houve um crime ou não houve? Há atenuante? Há agravante? Qual a pena deve ser aplicada? E esse mesmo exercício também é feito, por exemplo, pelo direito tributário. Só que o direito tributário não chama de fato típico, como no penal, e nem de subsunção normativa, como no direito civil. O direito tributário utiliza a terminologia fato gerador, não é isso? Fato gerador ou, tecnicamente falando, hipótese de incidência tributária. O que é o fato gerador ou a hipótese de incidência tributária? Nada mais é do que a aplicação da regra tributária ao fato. Eu circulei com mercadoria ou circulei com serviço. Eu vou pagar um imposto. Imposto sobre circulação, mercadoria e serviço. Não é isso? Deveria, né? É o mais adequado. O dever ser, perfeito. Eu fiz uma transação, conversava aqui agora com a doutora, que de maneira bastante honrada anunciou que foi minha aluna, nós conversávamos sobre direito imobiliário, né? Então, nós temos lá a questão do ITBI, né?
Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Transmitiu bem imóvel? Vai pagar. Por quê? Este fato gera o ITBI. E, diferentemente desses institutos, no Código Civil, nós temos um arcabouço de normas gigantesco. O Código tem mais de 2.000 regras, ou melhor dizendo, 2.000 artigos. Então, nós temos aqui uma relevância de tratamento jurídico absurdamente gigantesca. E o mais interessante é que o professor Miguel Reale, conforme eu falava há pouco, e retomo a ideia do professor, que é o pai do nosso Código Civil atual, saudoso professor Miguel Reale, ele sempre defendeu o quê? Que entre a norma e o fato é importante que haja o emprego do valor. E por isso tridimensional. Norma, o valor e o fato. E o que é o valor? O valor vem da axiologia, que para nós chamamos de axiologia jurídica. O que é a axiologia jurídica? É o estudo dos valores necessários à boa aplicação do direito. Mas como construir um sistema civil tridimensional? Simples, com normas abertas. Então, diferentemente do código passado, o código de 16, o nosso Código Civil de 2002, ele tem muitas normas abertas. Normas estas que permitem a interpretação com lastro nos valores sociais. Porque os valores sociais mudam. A sociedade não muda. A sociedade é a mesma. A regra pode ser a mesma. Agora, se eu conseguir dimensionar os valores sociais, os anseios de uma determinada era, de uma determinada sociedade, ao aplicar a norma, eu a mantenho. Mantenho quem? A norma, sempre atualizada. E é por isso que o professor Miguel Reale defendia que o Código Civil tridimensional teria muita dificuldade de desatualizar, ou de ficar desatualizado, exatamente por conta da possibilidade do jurista adequar o sistema no tempo. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Quando você fala, poxa, eu tenho a possibilidade de restaurar a força da norma mediante a aplicação do valor na interpretação do fato, que é a axiologia. Isso é muito importante, essa teoria tridimensional, quando a gente fala de Código Civil, gente. Eu até vou usar aqui um linguajar bem simplista, didático, até brincava aqui com as pessoas que me acompanham presencialmente, que eu sou corintiano, maloqueiro, né? Sofredor, brincava aqui com o pessoal. Olha lá, Zona Leste, né? Vim direto da ZL aqui, aí eu vejo o pessoal rindo aqui, ó, tá vendo? O pessoal que tá com aberto, ó, São Paulino aqui saindo já, não sei porquê, né? Bom, enfim, e o que eu sempre digo é que o Código Civil, o que é o Código Civil? Qual é a cartilha do Código Civil? Poxa, o Código Civil, ele cuida da administração e subsistência da vida. E quando eu digo administração e subsistência da vida, eu não me restringo somente às pessoas naturais, porque a pessoa jurídica também vive, na medida em que ela pode ter direitos, deveres, cumprir obrigações. E o Código Civil, ele vem como um mecanismo de proteção e cuidado com a vida. Seja a vida natural, seja a vida artificial, que é a vida da pessoa jurídica, porque ela tem uma vida artificial, já que ela decorre da atividade humana. Nós não. Nós nascemos, para aqueles que são cristãos, por uma dádiva de Deus. Se você não é cristão, você deve ter alguma motivação especial para acreditar no nascimento. Então, nós temos essa situação. E o que esse código faz? Ele nos mostra a novela, mas não a novela mexicana,
Não a novela daquela grande emissora de televisão, que tem uma grande audiência por grandes produções, né, de novela. É a novela da vida real. Porque se nós pegarmos o índice do Código Civil, nós vamos notar que ele reproduz a vida. Vai lá no Código. Parte geral. Primeiras coisas que o Código começa a tratar: o nascimento, o início dos direitos da personalidade. Aí o Código vem e fala, aborda a questão da capacidade civil. Opa, calma aí. Esse serzinho que acabou de vir ao mundo merece uma proteção especial, porque esse serzinho não sabe administrar a própria vida. Então vamos tratar da figura da representação. Aí esse serzinho começa a crescer, começa a ambientalizar-se com os seres humanos, começa a aprender coisas, começa a ter, eu não diria penas, mas penugens. E aí o Código vem e diz: vamos deixá-lo fazer algumas coisas, porém, ainda sob nosso monitoramento. E aí o Código trata da questão da capacidade relativa, né? Que você sai do campo da representação, que é a proteção e custódia absoluta, e vai para o campo da custódia da proteção relativa, que é a assistência. E aí esse serzinho chega um determinado momento que ele levanta do ninho, olha para os pais e diz: eu já posso voar. E aí o Código diga: o mundo é seu. Que é quando esse serzinho completa 18 anos. E aí o Código diz: você é capaz. Você é capaz. Voe. E esse serzinho, então, parte em voo solo, sem o amparo daqueles que, num momento, o representavam e depois o assistiam. E esse serzinho descobre que no mundo existem deveres e existem obrigações. E aí o Código Civil ensina para esse serzinho o direito das obrigações. Quando você vai ser credor? Quando você vai ser devedor? Como é que eu cuido do objeto que te vincula? Aí esse serzinho diz: não, mas eu quero ser um grande negociador. O Código fala: calma, eu vou te ensinar no capítulo dos fatos jurídicos como é que você tem um fato jurídico, como é que você desenvolve um contrato. Você vai aprender o direito contratual. E aí esse serzinho, então, em atividade plena, começa a adquirir o quê? Patrimônio. Ele começa a adquirir patrimônio. E aí o Código Civil reflete e muda a ótica de análise. O Código faz uma ruptura, porque o Código diz: agora eu vou parar de cuidar da pessoa e vou começar a cuidar das coisas, que é o direito das coisas. E aí o Código vem falar: agora eu vou cuidar das coisas, que são as coisas que a pessoa pode ter. Aí nós entramos no estudo da posse, nós entramos no estudo dos direitos reais. Depois, nós navegamos pelo direito de vizinhança, e aí aqui vem o impacto do direito imobiliário. E esse serzinho, então, ele começa a gostar da vida em sociedade. E o Código até diz: se você quiser ser empresário, eu te ajudo, porque nós temos o capítulo do direito empresarial dentro do Código. Houve até uma crítica com relação à inserção do direito empresarial, porque não é matéria tipicamente de direito civil. Nós temos até projetos no Congresso Nacional para que haja o recorte do direito empresarial do Código Civil e que ele seja tratado num sistema próprio, mas fato é que o Código Civil é tão relevante que até depois de construir patrimônio, esse serzinho para um certo dia, olha para o espelho e começa a refletir: eu preciso constituir. Como é que se constitui família? Casamento,
união estável. E agora nós temos uma evolução. Olha a axiologia, os valores prevalecendo sobre a norma fria. Nós temos uma evolução, né? Dentro do capítulo de família, quando trata do parentesco, né? A questão da multiparentalidade. A pessoa pode ter mais de uma mãe, mais de um pai. A paternidade socioafetiva, que não é aquela que decorre propriamente do vínculo biológico. Nós temos um código que retirou das margens regulatórias da família as pessoas que optaram por constituir família com seres do mesmo sexo. Então, aquela questão... Olha como... Isso eu acho legal falar aqui. Olha como o código, o valor, ele impacta na aplicação da norma. Porque se nós pegarmos o código de 16... E quando eu me graduava, eu peguei bem a transição do código de 16 para o 2002. E eu cheguei a aprender que um dos requisitos para a constituição de família era a diversidade sexual. Os mais antigos certamente aprenderam isso. Lembram? A diversidade. Por que a diversidade sexual? Porque a Constituição falava em homem e mulher. O Código Civil, até hoje, utiliza na letra da lei a palavra homem e mulher, mas a axiologia não permite mais essa interpretação. Então, passamos a admitir de maneira acertada a constituição de família por pessoas do mesmo sexo, porque amor, na verdade, não tem sexo, a parceria não tem sexo, e nós chegamos à conclusão de que é possível, até com precedente do Supremo Tribunal Federal, a constituição de família, sem que isso maltrate direito constitucional ou direito civil, de pessoas do mesmo sexo, a união homoafetiva. E a coisa, ela está evoluindo até para um campo mais tormentoso para os conservadores. Pois é verdade. Estamos um passo a mais. A possibilidade do poliamor. Um homem com 2, 3, 4 mulheres, uma mulher com 5 maridos. Eu não sei como administrar tantas mulheres ou tantos maridos. Olha, eu quero ter aula de gestão com essas pessoas. Mas fato é que um só já é complicado, seja homem ou mulher, né? Fato é que existem hoje teses de reconhecimento do poliamor, né? E aí aquela questão da família paralela, mas a família paralela ainda tem a questão putativa da boa-fé, né? Então, o STJ tem reconhecido a família paralela quando, digamos que essa relação espúria, né? Ela acaba por prejudicar alguém que estava de boa-fé. É o famoso estelionatário do amor, né? Porque, assim, a pessoa... inclusive, foi com base nisso que surgiu esse precedente, né? A pessoa ela era casada, e aí ela começou a conviver em união estável. A convivente não sabia, a pessoa ocultava a condição de casado. Então, para a convivente, ela estava se relacionando com uma pessoa solteira. E para a convivente, havia ali uma união estável. Havia uma família. Patrimônio comum. Filhos. Ela não sabia, a convivente, de que aquilo tinha sido constituído com um elemento impeditivo, que está lá no Código Civil, que está impedido de constituir família ou de ter união estável, obviamente, quem já é casado. Então, olha como o valor ele é importante. Aí eles fizeram uma análise da boa-fé, de quem foi vítima da família paralela. E eles falaram, bom, a pessoa não pode ser lesada, porque ela acreditava, e ela não tinha como saber de que estava diante de um cenário de construção de família. E aí gera uma proteção, até compartilhamento previdenciário, né? Então, vejam, exatamente, mas existe isso, né? E é aí que entra a importância dos advogados, seja para defender um lado ou para defender o outro, no sentido de clarificar essa boa-fé. E hoje nós temos aí redes sociais que podem ajudar, né, a demonstrar que se a pessoa tivesse tido diligência média, aquela que se espera de qualquer ser humano, ela poderia detectar a existência de uma família.
Ou o contrário também é verdade, de que essa diligência média não foi suficiente a detectar a existência, o que torna ainda mais latente a boa-fé. Então, vejam que nós temos aqui elementos para podermos discutir essas questões do direito de família, o impacto da axiologia no direito de família. Olha quanta coisa nós falamos que a lei não consegue, por si só, regular se ela fosse engessada. Mas como o código é tridimensional, ele permite essas interpretações, né? A questão da dignidade humana, enfim, a questão da igualdade entre os seres. Nós temos pactos universais, inclusive, que tratam dessas questões. Então, isso é muito interessante. E aí, aqui, ainda, trazendo essa ideia do índice da vida, aquele serzinho, lembra daquele serzinho que nasceu, precisava de proteção, depois da família, ele parte. Porque a vida é uma redação. Ela tem início, meio e fim. E isso ninguém pode negar. E a tecnologia não consegue evitar. Nem a riqueza. Então, essa redação, ela é 100% ditada por Deus. O homem ainda não consegue interferir nesta redação, salvo o homem mau, né? Que ele pode interromper a redação prematuramente. Mas, claro, o homem, por excelência, ele não consegue, obviamente, interceder nessa redação. E aí, quando há a morte, nós temos, então, o capítulo da sucessão, o capítulo que trata dos direitos sucessórios. Quem fica com esse acervo? Tem descendente? Tem ascendente? Tem cônjuge? Participa? Não participa? E olha que legal, aqui também, mais um ponto de evolução do sistema civil. Nós temos precedentes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, há não muito tempo atrás, tratando da questão da união estável para fins sucessórios com o casamento, né? Para evitar que houvesse algum tipo de desprestígio ou algum tipo de diminuição da relevância do instituto da união estável. Então, são valores empregados dentro do estudo do Código Civil. E essas questões axiológicas, elas são importantíssimas. Mas, professor Fábio, você falou, então, que o Código representa o índice da nossa vida, né? Nascimento, desenvolvimento, aprendizado, direito das obrigações, contratos, empresarial. Depois o Código cuida das nossas coisas. Depois o Código vem e trata das relações atreladas à constituição de família. Depois nós temos a questão da sucessão. E o Código também, como eu disse, trata do direito empresarial, ele trata da pessoa jurídica, ele narra quando a pessoa jurídica é constituída, ele narra quando ela é mal utilizada, ele narra quando nós temos a extinção da pessoa jurídica. E o Código traz até a questão da proteção das pessoas que negociam com a pessoa jurídica, quando essa pessoa jurídica tem fins fraudulentos, que é a possibilidade de desconsiderá-la lá com base no artigo 50, né? Artigo esse, inclusive, que foi reformulado há não muito tempo atrás, em 2019, pela Lei da Liberdade Econômica. Então, vejam que a Lei da Liberdade Econômica ela trouxe ali uma maior clareza do que é o uso abusivo da pessoa jurídica, até narrando que a mera existência de grupo econômico por si só não é suficiente a desconsiderar, ou seja, tem que ficar caracterizado o desvio da finalidade da empresa ou a utilização abusiva da pessoa jurídica. E aí sim, com esses elementos, você consegue, então, quebrar essa distinção entre a pessoa jurídica e os sócios, para que os sócios respondam por problemas da pessoa jurídica. E o contrário também é verdade, que é a desconsideração inversa ou invertida, né? Que é quando o sócio utiliza na pessoa física a pessoa jurídica como blindagem pessoal. E aí você consegue, então, desconsiderar a pessoa jurídica para que ela responda por dívidas do sócio, que é a desconsideração invertida. E eu acho isso muito legal, né? Especialmente porque as pessoas costumam confundir as coisas em direito. Uma coisa é planejamento sucessório, uma coisa é planejamento patrimonial.
Isso é possível fazer de maneira lícita, correta e idônea. Outra coisa são aqueles termos, blindagem patrimonial. O próprio termo já é sugestivo de fraude, né? Por quê? Só blinda patrimônio quem quer fazer coisa errada. Porque quem não faz coisa errada não precisa blindar nada. Então, essas ideias de blindagem patrimonial, elas podem ser completamente dissuadidas ou descaracterizadas pela figura da desconsideração da personalidade jurídica, com a ideia de que está havendo, sim, o desvio de finalidade. Aquela empresa não tem finalidade econômica ou produtiva. Ela tem uma finalidade de blindagem, e a empresa não serve para isso. Ou pior, a pessoa física que compõe o quadro societário está utilizando essa pessoa jurídica de maneira abusiva para fraudar na pessoa física os seus credores. Então, é possível a gente chegar... Conseguir aqui, doutora Érica, ia me ajudar, né? Ó, essa água aqui é boa, hein? Eu vou comprar dessa aqui, Colaram com Super Bonder aqui, ó. É blindada. Gente, olha, a água é blindada. Boa, doutora. Boa sacada. Então, isso que é blindagem, ó. Vejam. Mas eu consegui desconsiderar, ó. Consegui desconsiderar. Cheguei na aguinha. Então, nós temos essas questões interessantes. E aí eu conversava com a doutora Érica, que é a nossa digníssima presidente da Comissão de Direito Civil aqui da OAB, Santana, e ela falava, poxa, Fábio, eu tive a oportunidade de assistir uma aula ou algumas aulas com você, e você falava daqueles artigos do Código Civil, artigos coringas, né, que nos salvam. E eu disse para ela o seguinte, eu vou falar sobre eles na oportunidade do nosso encontro, que é um tema aberto, então não dá para ficar falando de uma coisa, porque o tema é Código Civil. Então vamos falar do Código, o que tem de bom, o que tem de ruim. Eu estou falando que o Código é muito bom, eu amo o Código Civil. Exatamente por ele permitir que a gente empregue os valores, exatamente por ele prestigiar a teoria tridimensional. E isso faz uma diferença muito grande, sabe aonde? Talvez vocês nem imaginem. Talvez vocês vivenciem isso, mas não imaginem. No próprio sucesso da advocacia. Por quê? Porque a advocacia, por excelência, é uma atividade humana. E não tem como você robotizar a advocacia. Eu sempre defendi isso. E alguns advogados têm tentado automatizar a advocacia. Mediante o quê? Uso excessivo de modelos, não pensar o direito, reproduzir o que o outro falou e não sabe nem o que o outro está falando. É uma crítica mesmo que eu faço a alguns colegas que acham que a tecnologia é suficiente a ofuscar o valor do direito, porque a advocacia, o que é a advocacia? É se pronunciar por alguém. Eu sempre disse que a OAB número 1, ou a OAU, por que OAU? Ordem dos Advogados Universais, foi de Jesus Cristo. Esse foi um advogado. Se você pegar a Bíblia o tempo todo, Jesus não falava por si. Ele falava por terceiros. E se você não é cristão, mas você acredita em alguma outra figura ou denominação religiosa, né? O fato é que sempre tem um líder. Você concorda ou não? Seja Alá, seja Jesus, enfim, sempre tem um líder. E esse líder nunca falou por si. Então, percebam que a religião é uma maneira de interlocução entre os seres humanos na defesa do bem comum. E Jesus fazia isso. Então, ali nós tínhamos a advocacia. Olha que legal. Nós tínhamos um exercício da advocacia. Agora, o advogado, para bem defender o cliente, para bem proclamar o direito do cliente, ele precisa entender o ser humano, ele precisa entender a angústia do problema, ele precisa bem construir a subsunção normativa da regra mais adequada ao fato, os valores que devem ser utilizados pelo julgador na solução daquele problema. E isso não dá para robotizar, porque robô não tem sentimento, o robô não consegue reproduzir isso. Por isso que eu digo que o Código Civil, exatamente por ser axiológico, por ser tridimensional e por exigir muito o valor,
faz com que os advogados civilistas, que de fato querem pensar, sejam diferenciados no mercado. E, obviamente, quando você é diferenciado no mercado, a luz passa a refleti-lo melhor perante a sociedade e, inegavelmente, você vai ter sucesso. Inegavelmente, você vai ter sucesso, né? Eu tenho muitos amigos e, às vezes, eles falam assim, pô, você advoga na mesma área que eu, por que a sua publicação sai diferente? Eu falei, a minha publicação sai diferente, publicação as decisões, né? Porque, no meu caso, a atividade humana. No meu caso, eu evito o uso de reproduções sem pé nem cabeça. No meu caso, eu cuido do meu cliente. Então, o cliente vai pagar mais caro? Vai, é óbvio. Mas ele tem um tratamento mais personalizado. Se ele me ligar agora, após o evento, eu não estou no meu escritório, não estou com acesso ao sistema, não estou com acesso a nada. E ele me perguntar sobre o caso dele, eu respondo. Sabe por quê? Porque eu cuido do caso dele. Eu conduzo a audiência, eu faço assistentação oral, eu faço recurso. E, por vezes, quando tem que tirar cópia, eu vou lá no fórum, no processo na digital, e eu mesmo tiro a cópia. Agora, tem mercado para todo mundo. Ah, no meu escritório tem 50 mil ações ativas. Parabéns, é uma empresa. Porque um advogado é humanamente impossível cuidar de 50 mil. Então, você gera empregos, isso é bom também, né? E tem gente que procura isso. Tem gente que não está atrás do advogado personalizado de boutique. Não, você não serve. Ele tem volume, ele quer um escritório que atenda esse volume, sabe que o serviço não vai ser prestado ao mesmo modo, igualmente vai economizar, porque também não vai pagar o mesmo honorário, e está tudo certo. Está tudo certo, tem mercado para todo mundo. Agora, eu não estou aqui para falar de mercado e de possibilidades de crescimento, eu estou aqui para falar do Código Civil. E o Código Civil, quando ele me traz o valor do Miguel Reale como pauta, isso dificulta o trabalho mais industrializado. Por quê? Porque robô não pensa, robô não tem sentimento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o civilista, ele ainda continua plugado na boutique, naquele trabalhinho destacado, diferente, né? Enfim, que a sociedade precisa. E que o ser humano espera esse tipo de interseção. E a gente também espera isso. Aí tem muita gente que fala, advocacia é frustrante, mas você tem que pegar a régua, né? Porque, assim, às vezes você tem lá 50 casos, 2 ou 3 te frustram bastante, mas você pega a régua, no geral, e veja quanta justiça você já fez para quantas pessoas. E aí você vai ver que vale a pena, né? Mas por que tem esses pontuais, essas pontuais frustrações, melhor dizendo? São normais, porque o judiciário está sobrecarregado, ele não vai conseguir te responder como boutique. Às vezes você judicializa como boutique, o judiciário te responde com uma sentença padrão, por vezes até sem enfrentar aquilo que você pediu. Já aconteceu no meu escritório, né? Eu estou aqui, de uma maneira muito simplista, eu estou discutindo melancia e a sentença vem, olha, o seu cliente não tem direito a banana. Calma aí, eu nunca discuti banana. E aí cabe a mim retirar o meu caso desse caldeirão. Como? Fazendo um bom recurso, defendendo a nulidade dessa sentença, ela é extrapetita, ela não apreciou o pedido. Não houve prestação jurisdicional, porque a prestação jurisdicional custa caro para o ser humano. É 1% para judicializar, por exemplo, no estado de São Paulo, e 4% para recorrer numa apelação. Então, ninguém está fazendo favor quando eu peço uma decisão personalizada para o meu caso. Ninguém está fazendo favor. Meu cliente está pagando para isso. Ele está tendo um alto custo. E aí é que entra o advogado, para ir lá com o memorial, despachar com os desembargadores, fazer embargos de declaração e ir lá no gabinete do juiz dizer para ele, excelência, aqui está diferente. E acreditem, isso traz resultado. Isso traz resultado. Porque os magistrados também estão preocupados com a qualidade do serviço. Embora eles não tenham culpa da industrialização do Poder Judiciário, do qual eles também são vítimas. Porque é humanamente impossível o magistrado responder a tudo. Imagina, tem desembargador no tribunal que tem 200 mil ações distribuídas no gabinete. É humanamente impossível esse senhor ou essa senhora fazer um julgamento de qualidade de 200 mil casos. Então,
Muita coisa é feita por assessores, ele faz a revisão, ou ele passa a ideia do que ele entende como certo, como errado, o assessor reproduz, e aí essa pessoa faz a revisão, mas essa pessoa ela também é responsável. E quando você bate no gabinete e fala, olha, o meu caso é o meu caso, porque aconteceu isso, essa pessoa vai pegar o seu caso e vai dar uma olhadinha, e ali você tirou do circuito da vala comum. Eu falo que ali você tirou do caldeirão da feijoada, né? Que você come e fala, a feijoada tá gostosa, mas você não sabe distinguir o que é orelha, o que é joelho, o que é pé, o que é pelo de porco, vai tá tudo junto, não é? É uma mistura só. Enfim, essas questões são importantes quando se trata de Código Civil. E aí eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos, né, de axiologia no Código, dentro daquilo que eu conversava com a doutora Érica. Por exemplo, o artigo 112 do Código, ele é puramente axiológico. Porque quando você vai lá falar, visitar o artigo 112, ele diz lá assim, ó, nas declarações de vontade, e isso alberga um grande número de situações civis, porque no direito de família tem declaração de vontade, na sucessão tem declaração de vontade, no direito obrigacional tem declaração de vontade, direito empresarial tem declaração de vontade, direito real tem declaração de vontade, direito do... Enfim, a declaração de vontade, ela navega pela essência humana, como o oxigênio é fundamental. E o Código diz, na declaração de vontade, se atenderá mais ao sentido nela consubstanciado do que o emprego literal da linguagem. Veja, o que é isso? É axiologia, é valor, é teoria tridimensional. Isso quer dizer o seguinte, se nós temos a pretensão de construirmos um contrato no sentido A, mas por alguma razão esse contrato sai no sentido B, mais vale o que nós queríamos do que propriamente o que está escrito. E aí você vai me dizer assim, mas isso é uma hipocrisia, é uma utopia. Como que eu provo numa causa que o que eu queria é diferente do que está escrito? Porque se eu provar, tudo bem, o juiz vai aplicar o 112, vai dizer, olha, veja, como você vai provar não é problema do Código Civil. E a personalização. Como você vai provar é um problema do Código de Processo, quando ele trata de prova. Você pode provar por uma construção de e-mails que demonstram a dinâmica, WhatsApp, áudio, vídeo, gravação, ata notarial, enfim. Como você vai provar, o Código Civil não está preocupado, mas ele te garante que se você provar, a sua vontade vale mais do que um emprego literal da linguagem. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso salva muita gente. E eu estou falando de Código Civil, não estou falando nem de relação de consumo, porque as pessoas têm o hábito de confundir os dois sistemas. Estou falando de Código Civil, porque na relação de consumo existe uma proteção especial frente a uma situação de vulnerabilidade. No Código Civil, eu não pressuponho vulnerabilidade, eu pressuponho paridade entre as pessoas. Então, nós temos o artigo 112 como uma importante resposta da teoria tridimensional. Uma outra situação interessante é a questão da ruptura da boa-fé. Gente, desde que eu sentei aqui, eu tenho falado de boa-fé com vocês. A questão do concubinato impuro, concubinato adulterino. Nós falamos da proteção em virtude da boa-fé. Falamos da boa-fé com relação a situações negociais. E o código do passado, o de 16, ele tratava muito de boa-fé das pessoas. A boa-fé do João, a boa-fé do Mário, a boa-fé da empresa X, a boa-fé da Fundação Y, da Associação Z.
pouco importa se a pessoa é física ou jurídica. A boa-fé é do sujeito. E é por isso que nós falávamos em boa-fé subjetiva. Por quê? Subjetivo, sujeito. Então, toda vez que você ouvir falar boa-fé subjetiva, boa-fé sujeito. Legal? E aí nós temos aqui, eu vou só levantar um pouquinho. Isso, porque estava cortando minha cabeça agora que eu percebi. E aí nós temos aqui, então, a questão da boa-fé subjetiva. Só que sabe o que o Código fez? O Código Civil de 2002, ele rompeu com isso e ele criou uma tal de boa-fé objetiva. Gente, olha que legal. Como assim boa-fé objetiva? Pois é, isso está lá, isso está no Código Civil, no artigo 422 do Código Civil. Se alguém puder abrir o Código Civil aí, para mim, artigo 422. O Código Civil diz assim, ó, no artigo 422, que os negócios jurídicos, eles devem ser interpretados... Desculpa, eu acho que é o 113, estou confundindo. Os negócios jurídicos, eles devem ser interpretados... É o 113. Daqui a pouco eu chego no 422. De acordo com a boa-fé e os usos do lugar da celebração do negócio. A doutora Érica me ajudou aqui. É o 113, tá vendo? Por um instante, como eu não estou consultando nada, bugou, é a tecnologia, né? Mas eu rapidamente aqui consegui captar. Então, é o 113. O que estabelece o artigo 113? Ele fala de boa-fé do lugar. Veja, ele não está preocupado com a boa-fé do João, do Mário, com a boa-fé do Chico. O Código está preocupado com a boa-fé do local em que o negócio foi feito. E quando eu falo em local, é a boa-fé objetiva. E como que eu construo a boa-fé objetiva? Pelos princípios, os usos e os costumes locais. O paulista, por exemplo, ele tem costumes, práticas usuais e com meios de condutas diferentes de quem mora no Rio Grande do Sul, de quem mora, aí você sobe, de quem mora no Nordeste, lá, quem mora na Bahia, quem mora em Pernambuco. As pessoas têm maneiras diferentes de construir, de regionalizar o bem comum. E olha que lindo isso, né? Quando eu pego um código que diz que ao interpretar um negócio jurídico, eu tenho que me ater à boa-fé do lugar em que ele é celebrado, eu estou valorizando o quê? A axiologia, os valores locais, não é isso? Então, se eu faço um negócio, por exemplo, no interior de São Paulo, os valores daquele que vive no interior de São Paulo, eles são diferentes dos valores daquele que vive na capital. O ritmo é diferente. O que lá a gente entende como correto, aqui pode ser que seja diferente. O que aqui a gente entende como correto, lá no interior pode ser que a pessoa entenda que é uma grande besteira. Então, se eu celebrei um contrato na capital, aqui em São Paulo, e eu vou discutir esse contrato, pouco importa onde, eu vou discutir este contrato em Piracicaba. Eu tenho que levar ao magistrado os reflexos dos valores de São Paulo, para que ele aplique esses valores no desfecho desse negócio. Por quê? Porque o código recomenda que eu utilize os valores da boa-fé e os costumes do lugar em que o contrato foi celebrado. Isso é legal, sabe por quê? Porque isso ajuda muito a gente flexibilizar o contrato de adesão. Porque, normalmente, o contrato de adesão, pelas grandes corporações, ele gira o Brasil inteiro. Então, eu sou um exemplo aqui, poderia ser um banco, poderia ser qualquer outra coisa. Eu sou uma enorme construtora. Eu tenho produção imobiliária no Brasil inteiro. Eu crio uma figura de adesão e essa figura roda. Acre, roda Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo. Calma aí.
Na hora que eu for judicializar, essa sopa de letrinhas, ela tem que ser interpretada de acordo com os valores e a boa-fé do lugar em que ela foi subscrita. Eu estou falando do mesmo negócio que pode ser interpretado de forma diferente. Por quê? Valor em lugar diferente. Olha que legal isso. Isso é Código Civil. Sim, exatamente. A colega falou, isso também pode ser utilizado como uma base, uma contenção para a questão da reserva mental. É verdade. Por quê? Porque você está utilizando o filtro axiológico. A interpretação diferente. Você está, na verdade, canalizando o instrumento para a realidade na qual ele foi construído. Isso é maravilhoso, né? E aí vocês vão me dizer assim, mas e a boa-fé do sujeito? Porque até agora você falou da boa-fé do lugar, que é a objetiva. Então, quando eu vou interpretar um contrato, eu não olho mais para a boa-fé do contratante e contratado? Só do lugar em que o negócio foi feito? Não, o código cuida dessa boa-fé também. Lá no artigo 422. Acho que é isso. Então. Você não quer falar aqui, ó? Porque como a gente tem o pessoal do online, né? Para compartilhar porque tem gente aqui, só esclarecendo aqui para o pessoal do online, nós temos, o nosso evento é híbrido, então nós temos pessoas no presencial e pessoas no online. Então eu estou pedindo para a colega falar o microfone, porque como ela está longe do notebook, para que capte a intervenção da colega para colaborar na produção do evento, na qualidade do evento. Então eu passei o microfone para a doutora. Boa tarde a todos que estão online. Ouvindo os ensinamentos do Dr. Fábio, eu lembrei do jovem advogado, o Dr. Rafael, que esteve conosco aqui semana passada, e trouxe a questão da venda da multipropriedade. Se ela está sendo feita nos locais de prazer, aonde estão os empreendimentos, só que o cidadão não é de lá. E nesse momento ele está alegre, ele está de férias, né? E em alguns casos até embriagado, porque as próprias incorporações, os corredores envolvem, né, num ambiente assim caloroso, para deixar a terra. E estudando esses ensinamentos do Dr. Fábio, eu vejo que a boa-fé pode estar um pouco abalada. Sim. Se o local que ele está, por exemplo, se ele é um paulista, um paulistano, ele está na região de Bonito, ou está no Rio de Janeiro, ou na região do Sul, que tem lugares lindíssimos também, ele não está no seu ambiente normal, né? E às vezes aqui 7 dias de existência não são suficientes. Ele pode voltar assim muito depois. E até o colega jovem advogado ele levantou, mas poxa, não poderia juntar o prazo a partir do momento que ele voltou de viagem, e não desde o momento da compra. E o doutor Fábio agora está me mostrando um ponto dentro do Código Civil que colabora com esse pensamento. E eu acho legal. Dá para trabalhar. E eu vou dizer mais, doutora, e aqui capta, né, o meu, que eu falo baixinho. Eu vou dizer mais, o 422, ele se aplica com muito mais propriedade ao seu caso. Porque o que diz o 422, que é o próximo artigo que eu queria tratar com vocês? Que os contratantes, agora o código, deixa de olhar para o lugar em que o contrato está sendo celebrado, ou seja, ele deixa de olhar para a boa-fé objetiva, e agora sim ele faz a menção à boa-fé subjetiva, porque o código agora passa a analisar quem? Os sujeitos que figuram no contrato. E o código é muito claro em dizer os contratantes, ou seja, contratante e contratado, são obrigados a guardar, não só na celebração do contrato, como durante toda a sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Portanto, me parece que falta probidade e boa-fé de quem explora essa fragilidade da outra parte no contrato, né? Eu não estou dizendo que isso é comum, mas, de fato, você tem razão. A pessoa está num ambiente de descompressão, por vezes ela está consumindo muita bebida alcoólica, porque ela está num ambiente all inclusive, ela não está com carro. Da piscina para o quarto, do quarto para a piscina,
com um monte de garçom servindo chopp, cerveja, tequila daqui, tequila dali, comida à vontade, a pessoa está fora do seu ambiente de serenidade negocial. Portanto, eu poderia dizer que ali ela não está 100% apta a realizar um negócio. E quem a procura nesse ambiente para contratá-la, talvez, eu não estou dizendo que isso acontece, talvez não esteja respeitando os princípios de probidade e boa-fé, que não sou eu que estou dizendo que precisa ter, é o Código Civil que diz que tem que ter. E não só na celebração, mas durante toda a execução do contrato. Eu uso muito esse artigo, eu advogo muito em ações bancárias, eu uso muito esse artigo em financiamento imobiliário, porque às vezes a pessoa faz o financiamento por 20, 30 anos. E aí eu digo o seguinte, olha, a boa-fé e a probidade tem que perdurar por todo o contrato. E aqui houve comportamento discrepante de probidade. Aqui houve comportamento discrepante de boa-fé. Nós temos que corrigir a rota. Colocar o trem no trilho. Ainda que esse contrato tenha sido feito há 15 anos atrás. Não importa. Então, isso é muito legal, né? E só trazendo algumas observações, esses dispositivos, tanto a questão relacionada à declaração de vontade, a boa-fé objetiva, a boa-fé subjetiva, em especial a questão da boa-fé, especialmente a boa-fé do 113, que é a boa-fé do lugar, nós tivemos atualização em 2019, né? Porque em 2019 nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica, que passa a trazer, e eu vejo isso com bons olhos, para o direito civil, e aí eu vou deixar claro por que eu vejo isso com bons olhos, a intervenção mínima do Estado. Por quê? Quanto mais valor eu trago ao contrato, menos insegurança jurídica eu tenho. E quanto menos insegurança jurídica eu tenho, mais ambiente para negócios eu crio. Entenderam? Aí você vai dizer assim, mas no caso do financiamento imobiliário, no caso da compra do... Isso tudo não é atingido pela Lei da Liberdade Econômica. Porque tudo isso tem legislação específica, que é o Código de Defesa do Consumidor. A Lei da Liberdade Econômica, ela não alterou o Código de Defesa do Consumidor, pelo contrário, a Lei da Liberdade Econômica, ela faz a ressalva de que as proteções tidas em leis especiais, abro aspas, CDC, fecho aspas, continuam valendo. Então, nós temos que ter essa cautela. E eu acho isso importante, né? Então, quando nós temos pessoas contratando no âmbito do direito civil, eu presumo a paridade. E se há paridade, o Estado tem que intervir minimamente. Só se saltar aos olhos alguma arbitrariedade. Do contrário, o combinado não sai caro. Nesse exemplo que você está dando, dessas questões da multipropriedade, aí há evidente relação de consumo, né? Então, a Lei da Liberdade Econômica passa longe dessa situação de intervenção mínima do Estado. Isso é pura relação de consumo, porque nós temos, de um lado, alguém fornecendo produto e serviço concomitantemente, e do outro lado, alguém que vai adquirir na condição de destinatário final. Legal? E aí, gente, só para não me alongar, tem muita coisa, né? A gente poderia fazer uma pós-graduação no Direito Civil, ficarmos aqui até 8 horas da noite e ainda não falaríamos tudo. Mas como o objetivo era pensar e valorizar, trazer o que o código tem de bom e aonde ele pode nos levar. O que o código tem de bom? Resumindo tudo que eu falei aqui, o código é adepto da teoria tridimensional, que trata do valor, que é muito importante na interpretação, ou seja, é um código axiológico, é um código que traz a possibilidade de inserção dos valores. E para onde ele nos leva? Ele nos leva para a possibilidade de sempre termos regulações satisfatórias aos anseios da sociedade. Porque se daqui 20 anos, por exemplo, ou 30, a minha filha, que hoje é uma criança, vai se tornar uma mulher, e o valor alterou para a minha realidade, assim como o meu valor alterou com relação aos meus pais, basta a gente mudar a interpretação. A lei é a mesma, eu não preciso criar uma nova lei, eu preciso mudar a interpretação. Não é isso? E assim, então, eu encerro a minha participação no evento. Quero agradecer aqui imensamente, nós temos quase 40 colegas aqui baixou um pouquinho agora, 30 e poucos colegas aqui no online.
quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Agradeço novamente às doutoras, doutoras Érica, pelo convite, doutora Riva, e fico à disposição de vocês, caso seja necessário, tá bom? Muito obrigado, pessoal. O evento ainda não acabou, que agora eu passo a palavra para a doutora Riva, que é aqui da diretoria da OAB Subseção Santana. Obrigada, professor. Acendeu várias luzes, né? Acenderam várias luzes aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Claro. tá? Se o senhor me permite. Se o senhor pudesse pontuar algo que poderia, nesses 20 anos, né, agora, a partir de agora, mudar no Código Civil, o que o senhor mudaria? Em algo que nesses 20 anos aí de carreira, vivendo o Código Civil, o que o senhor mudaria? Um item, falar, Riva, isso na verdade podia ser diferente. Bom, vamos lá. Boa pergunta, né? Eu concordo com a ideia de que o direito empresarial é uma disciplina própria. Então, eu sou a favor do projeto que prevê a retirada do direito empresarial das relações civis, né? Eu, por exemplo, sou civilista. Sou civilista. Mas eu não atuo com direito empresarial. Eu não sou advogado de direito empresarial. Se você vier questionar questões comigo sobre assembleia de empresas, SA, limitada, eu não sei. E não tenho nenhuma vergonha de dizer que não sei, porque não é minha área. O direito empresarial, ele foi inserido no Código Civil, talvez por uma oportunidade de albergar-se todas as relações dentro desse grande marco do direito. Mas não é, né? Nós temos o Código Antigo, que tinha essa cautela do direito empresarial, tanto que nós tínhamos o Código Comercial, né? Aí veio o novo Código Civil, em 2002, e albergou o Código Comercial dentro das relações civis, e é uma disciplina própria. Isso eu mudaria. E uma outra coisa também que eu acho que o Código Civil ele merece uma atenção melhor com relação à estrutura do direito de família, porque a gente tem visto aí inúmeros recortes, né? Por quê? Porque você percebe que o Código Civil, não obstante seja um código moderno, novo, ele ainda tem respostas insuficientes para essas questões modernas relacionadas ao direito de família, né? Então, nós temos alguns embates em direito de família interessantes e que talvez o código pudesse dar respostas mais satisfatórias. Mas, a grosso modo, o que mais me incomoda é a inserção do direito empresarial dentro do direito civil. Perfeito. Doutora Érica, o microfone também? Eu esqueci que eu tenho um microfone aqui. Direitinho? Sim, sim. Acho que não. Não estava audível. Doutor Fábio, uma honra recebê-lo aqui. Gratidão realmente pela sua presença, pela explanação, pela palestra. Como sempre, brilhante, esclarecedora. Eu sou também civilista, apaixonada pelo direito civil, em que pese também atue na área do direito médico, mas a base, ela é civilista, né? Então, é sempre marcante as apresentações, professor, principalmente com os artigos-chave, que nos salvam ao longo do nosso dia a dia, da nossa prática da advocacia, né? Então, eu gostaria também de passar para as mãos do doutor uma láurea de agradecimento feita pelo nosso presidente, doutor Peter, pela brilhante palestra, e gostaria também de deixar uma lembrança em nome da Comissão de Direito Civil, para o senhor também. Muito obrigada. Vamos tomar agora? Podemos, após os trabalhos, podemos sim. Gostaria de agradecer a presença, né, de todos
os participantes online, os participantes aqui também do nosso evento. Não sei se tem perguntas, né, doutora? Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas para encaminhar aqui no bate-papo para nós, para o professor Fábio responder. É só parabenizando aqui. Todos parabenizando, né? Legal. Que bom. A senhora tem alguma pergunta? Imaginei. Peraí. Não, imagina. Fica à vontade, doutora. Doutora, uma pergunta com relação à boa-fé do local que a gente está conversando. Muitas vezes em São Paulo nós temos comunidades como judaicas, japoneses, que têm seus costumes próprios, no mesmo local. É São Paulo, mas elas têm a sua cultura, os seus costumes próprios. Podemos aplicar também o 113 nessa situação? Nossa, que boa pergunta. Obrigada, doutora Roberta. Não sei se saiu aqui, eu acabei falando espontaneamente. Se o senhor quiser. Bom, pessoal, eu não sei se vocês ouviram, eu agradeço a doutora pela pergunta. Eu disse que foi uma boa pergunta, né? Porque, veja, o código, quando ele fala em lugar, ele não necessariamente nos traz os limites territoriais interpretativos desse lugar, né? Então, nós podemos aplicá-lo, sim, de uma maneira microcomportamental. Vou dar um exemplo, né? A doutora falou, em São Paulo nós temos diversos tipos de comunidade, né? Comunidade judaica, comunidade japonesa, enfim. Eu sou totalmente favorável à utilização dessas ferramentas. Então, eu celebrei um negócio na Liberdade, no bairro da Liberdade, né? São pessoas que têm descendência japonesa, ou são japoneses, enfim, orientais. Eu entendo que esse negócio tem que ser interpretado à luz desses princípios, desses costumes, desses vetores de probidade, desta comunidade de japoneses, né, orientais, porque, majoritariamente, a ambientalização daquele local é que construiu ali os princípios de conduta. Então, perfeito, né? E eu acho que isso tem que ser levado ao magistrado, porque se nós não suscitarmos, de ofício, você não vai ter esse tipo de resposta. Por isso que eu digo que o direito ele ainda é uma ciência humana. Essa ideia de pastas, né? Aqui eu tenho modelo disso, modelo daquilo, modelo... E aí vira uma coxa de retalhos a petição, embora em algumas situações isso seja uma resposta satisfatória até para o cliente, né? Quando ele procura isso, nessas situações mais artesanais, me parece que não dá para fazer esse tipo de coisa quando eu quero valorizar o local, por exemplo, da celebração do negócio, né? Isso eu estenderia até para a questão, desculpem, para a questão financeira também. Eu vou celebrar um negócio numa região de São Paulo que reconhecidamente é uma região mais pobre, é uma região em que as pessoas têm menos acesso à instrução, em que as pessoas têm menos acesso à educação. Eu tenho que reconhecer ali, como pressuposto base para a interpretação desse negócio, a vulnerabilidade dessa pessoa, ainda que não seja uma relação de consumo. Concorda ou não? Aí o juiz vai dizer, mas isso não é relação de consumo. Eu vou dizer, mas calma, você tem que interpretar o contrato de acordo com o lugar em que ele foi celebrado. E ele foi celebrado numa região vulnerável. Então, a vulnerabilidade vem da região da celebração do negócio e não em virtude da condição da pessoa. Comunidade de uma pessoa. Perfeito, perfeito. Isso é maravilhoso, né? Dá para trabalhar bastante. Influencia. Legal. Viu, doutor Fábio? Viu, doutor Fábio? Eu sou advogada trabalhista. Minha carreira foi, todos sabem aqui. E já vou começar a pensar umas teses aí para usar de forma subsidiária ao direito do trabalho, né? Porque é bem interessante, é incrível essa sua visão. Fiquei, assim, bastante feliz e com muitas chaves viraram aqui para nós, né? Gostaria também, doutor Fábio, só para o senhor ficar ciente, de agradecer aqui a presença. Temos muitos presidentes de comissões aqui da Associação de Direito
imobiliário, de direito, Sociedade de Advogados, doutor Nabil está com a gente, tem membros de várias comissões de direito do trabalho também. Muito obrigada pela presença dos senhores aqui numa tarde, né, de terça-feira. Olha, A nossa, fiquei nossa surpreso com audiência o público. foi muito grande. Vocês estão de parabéns pela organização do evento. Agradecer também à Comissão de Direito Civil, né, porque foi carinhosamente que organizou esse evento. A gente sabe das dificuldades agora que nós estamos numa pós-pandemia, e até digitalmente, esse híbrido, enfim. O senhor nos engrandeceu muito a nossa subseção, viu? Em nome da diretoria do AB Santana, gostaria de agradecer e já deixar marcado, quem sabe, né? Uma próxima oportunidade. Será uma honra. Porque muitas dúvidas ficaram e será muito importante aí o retorno do senhor. É isso. Muito obrigada. Vamos agora desconectar, agradecer a presença novamente um tchauzinho de todos aqui pro os pessoal, colegas. junto com a Isso. doutora aqui, ó. Tchau, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigada a todos, viu? Doutor André, doutor Fábio, Primon, Fernanda Nicolai, doutor Flávio, doutora Jaquelina. Muito obrigada pela presença. E agora nós vamos para as sessões de fotos aqui com o nosso professor Fábio. Um abraço a todos e uma ótima tarde. Obrigada.